Então, boa noite. Realizamos hoje uma nova edição do ciclo mensal Poetas de Cabeceira, um programa da Curadoria de Literatura do Centro Cultural São Paulo. Em cada encontro do ciclo, um convidado fala sobre um poeta de referência para a sua formação intelectual ou processo criativo, abordando temas como a biografia do autor, contexto histórico, análise da obra e leitura comentada de poemas. Claro que este é apenas um formato inicial sugerido por nós, que pode e deve ser subvertido pelo palestrante. Nosso objetivo não é promover conferências acadêmicas, mas estimular a reflexão sobre autores do cânone literário ou do anticânone, a partir da experiência artística e vivencial do próprio palestrante. Queremos promover diálogos vivos entre autores e linguagens, com o espírito da inquietação, da provocação, retirando os autores consagrados de seus pedestais ou manuais de arqueologia literária. Conforme esse espírito, vamos hoje apresentar a vocês uma palestra sobre o poeta francês Charles Baudelaire, o autor das Flores do Mal, e um dos maiores nomes da literatura ocidental. E aqui abro um parênteses no meu discurso de abertura para fazer uma propaganda desse livro, Flores das Flores do Mal, do Baudelaire, com a tradução histórica do Guilherme de Almeida, que saiu pela editora 34, e ilustrações do Matisse, que vale muito a pena. Para falar sobre Baudelaire, convidamos Viviana Bose, que é professora do Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada na Universidade de São Paulo. Viviana escreveu o livro John Ashbery, um módulo para o vento, de 98, assim como diversos ensaios sobre poetas brasileiros contemporâneos, Ana Cristina César, Francisco Alvim, Armando Freitas Filho, entre outros. Ela organizou o livro Antigos e Soltos, de 2008, com textos, na maior parte inéditos, de Ana Cristina César. E é uma das principais estudiosas da poesia brasileira contemporânea, tendo publicado também artigos e ensaios sobre o poeta francês Charles Baudelaire. Antes de passar a palavra para a nossa convidada, gostaria apenas de acrescentar que a nossa programação completa está disponível no site do Centro Cultural São Paulo, www.centrocultural.sp.gov.br. Quem não conseguiu anotar, é só entrar no Google e digitar Centro Cultural São Paulo. Obrigado a todos pela presença. Boa noite a todos. Bom, achei uma feliz coincidência ser convidada pelo Cláudio Daniel, a quem agradeço, para falar hoje, dia 9 de março, porque falta um mês para o aniversário de nascimento do Baudelaire, que é dia 9 de abril. Então, já podemos começar as comemorações um mês antes. Podíamos ter uma palestra diferente todo dia, porque acho que dele podemos com certeza dizer, para ele serve aquele verso do Drummond, dos 100 prismas de uma joia, quantos há que eu não presumo, não é? E, de fato, eu só vou poder, hoje, tratar de uma ou duas facetas da obra dele, abordar humildemente, começar a falar, e há muito mais a dizer. Não é? Então, eu sinto que é uma introdução a um poeta muito complexo, não é? Enfim, que tem muitos aspectos diferentes. Né? Bom, ele teve uma vida razoavelmente curta. Né? Ele nasceu em 1821, morreu em 67, portanto, 46 anos. Não é? E, nesse período, ele escreveu um grande livro de poesia, que é As Flores do Mal, que saiu a primeira edição em 57, depois
há uma segunda edição, para a qual ele acrescentou mais alguns poemas, mais 35 poemas, né, que é de 61. E, afinal, há uma terceira edição, que é póstuma. Ele morreu em 67, e daí, um ano depois, um amigo recolheu mais alguns poemas que ele havia publicado em revistas e jornais, e, finalmente, então, temos a última edição, que é esta, aqui na tradução do Ivan Junqueira, onde estão todos os poemas das Flores do Mal. E esse livro de poesia, que tem um pouco mais de 150 anos, é talvez o maior best-seller de poesia moderna, né, que nós conhecemos. Além desse livro de poesia, ele também foi publicando, ao longo da vida, pequenos poemas em prosa. Eram como se fossem pequenas crônicas, mas com muitas qualidades poéticas na linguagem, que também foram recolhidas póstumamente e se transformaram num livro que se chama O Spleen de Paris, Pequenos Poemas em Prosa. E ele também escreveu bastante crítica de arte, tanto de poesia, relativamente aos poetas da sua época, quanto de outras artes, de música e de artes plásticas, né? Crítica estética, em geral. Então, nós temos aí 3 conjuntos, né, os poemas em prosa, os poemas em verso, das Flores do Mal, e a crítica estética. E esses 3 conjuntos são muito interligados. Na verdade, eles têm uma profunda unidade entre si. Um ilumina o outro, para a gente compreender a visão de mundo e a visão de arte do Baudelaire, né? Eu pensei, na verdade, hoje, em tratar um pouco de um tema que é muito pungente, muito tenso na poesia do Baudelaire, que é o tema do tempo, né, que vai reaparecer muito nos poemas em prosa e nos poemas em verso, né? E aí, essa obsessão pelo tempo, ela vai se exprimir em 2 polos. No polo do spleen, no tédio melancólico, não é? Que é um tempo real, assim, parado, monótono, né? E o tempo do ideal, que é um tempo transfigurado, né? Que tem a ver com a imaginação, enfim, com a arte, na verdade, com uma utopia estética, não é? Bom, então eu pensei nesses 2 polos porque um dos maiores pedaços, digamos, o maior conjunto de poemas das Flores do Mal se chama Spleen e Ideal, né? Depois tem os quadros parisienses, depois tem outros conjuntos menores, mas talvez o conjunto mais importante, maior, é Spleen e Ideal. E essa palavra spleen vai reaparecer bastante, tanto nas Flores do Mal, quanto nos pequenos poemas em prosa. Bom, muitos poetas e teóricos consideram que o Baudelaire é o maior exemplo de modernidade em qualquer língua. Essa é uma frase do Eliot, mas também poderia ser repetida pelo Habermas, pelo Walter Benjamin e por tantos outros. E o Rimbaud vai elogiar tremendamente o Baudelaire e dizer que ele é o primeiro vidente, o rei dos poetas, um verdadeiro Deus. Mas, depois de dizer isso do Baudelaire, que ele considerava, digamos, o inspirador da sua poesia, ele vai fazer alguns reparos à poesia do Baudelaire. Ele vai dizer que o Baudelaire era muito apegado às velharias formais, era um pouco subserviente ao ritmo alexandrino, à perfeição e à elegância, não é? Formal. E, na verdade, a gente tem que lembrar que o Rimbaud era um leitor jovem e impaciente, não é? Que talvez se agastasse com toda aquela ornamentação que a poesia do Baudelaire apresenta para nós. E isso eu acho que é um problema para o leitor inexperiente. Quando ele vê as traduções do Baudelaire e começa a ler, dá a impressão, às vezes, de ser um poeta muito difícil, meio parnasiano, justamente por causa desse aspecto, dessa perfeição, não é? Formal. E aí, nas traduções, parece que piora um pouco, fica um vocabulário, às vezes, elevado demais, não é? O que dificulta a entrada, a primeira aproximação em relação ao poeta. Eu tive essa dificuldade, a primeira vez que eu comecei a
ler, que eu era adolescente. Eu falei, nossa, esse poeta é tão apreciado, mas ele é tão esquisito, né? Então, demorou um pouquinho, eu tive que estudar um pouco de francês, para eu realmente poder me aproximar do Baudelaire, né? Mas, na verdade, essas, entre aspas, velharias, ou essa perfeição formal, não é, que o Baudelaire almejava, ela é intrínseca às qualidades do poeta. E ela é necessária, e ela tem a ver com a própria ética do poeta, porque é uma disciplina heróica para atingir uma forma de duração do poema. Não é? Então, de fato, ele luta para que a sonoridade, o ritmo, para que o poema tenha um aspecto ondulante, assim, voluptuoso, né? Para que a sonoridade seja bela, para que as imagens sejam o mais perfeitas possíveis. E, por isso, ele foi refazendo vários dos poemas ao longo da vida. Essa sonoridade, então, está assim, tão delicada, né? Ao longe, bom, como trilha sonora, né? Enfim, isso torna os poemas difíceis de traduzir, não é? Porque se perde justamente esse essencial, não é? Com o qual ele tanto lutou. Ele se comparava a um esgrimista lutando contra as palavras para conseguir extrair delas essa sonoridade, que de fato é algo central, né, para a sua poética. Não é? Bom, e vocês sabem também que ele é um dos criadores, um dos divulgadores, um dos primeiros divulgadores da palavra modernidade, não é? Que ele compara, quando ele fala da arte, ele compara a arte ao, digamos, na verdade sou eu que estou pensando nisso, mas como se ela tivesse duas faces, uma velha e uma nova, né? Como se fosse aquele deus Janus, aquele deus romano que tem dois rostos, né? De um lado está a modernidade, da qual ele diz, é o transitório, é o fugitivo, o contingente, a metade da arte, da qual a outra metade é o eterno e o imutável. Então, há uma tensão na poética de Baudelaire entre esse aspecto transitório, né, e o aspecto, digamos, clássico, do eterno. Né? E é necessário compor, e às vezes isso é muito difícil, é necessário superar o espontâneo, superar o natural, que para ele é um pouco bruto, e chegar ao civilizado, que é artificial. Não é? Então, o belo teria essa dupla composição. Haveria um elemento eterno, invariável, que seria a sua alma, e um elemento circunstancial da época, que torna apetecível e digerível a arte, não é? Como se fosse a sua aparência externa, o seu corpo. Então, ele aconselha o poeta a extrair da sua época a beleza particular a ela, mas ao mesmo tempo também trabalhar com aquilo que para ele é clássico, e que tem a ver com o que eu falei, com esse esforço formal. Não é? E nos poemas, isso aparece também tematizado. Um poema que acho que muitos conhecem, que é Alma Passante, não é? É um poema em que aparece essa duplicidade entre o moderno e o eterno. Não é? Então, a passante é a mulher urbana, é a mulher que anda pela cidade, e ele vê, se encanta por ela e diz, puxa, eu poderia tê-la amado, ela poderia ter me amado, mas ela passa muito rápido. Então, ele imagina que ele vai reencontrar essa mulher na eternidade. Não é? Quer dizer, ela é um pouco a musa dos tempos modernos, não é? Mas ela também tem esse pé no outro mundo, né, da eternidade, onde eles poderão se reencontrar, e ela tem a ver, então, com esse mundo do ideal, que é o mundo da reminiscência e da duração profunda, mas ela também tem a ver com esse mundo, quer dizer, ela é a musa da modernidade, ela passa naquele instante. Né? Bom, então, na verdade, a gente está começando aquele assunto que eu falei que a gente iria tratar, que é essa consciência da contradição entre um mundo que passa muito rápido, que é um tempo marcado pelo relógio, e é um tempo tedioso, e um mundo do ideal, que, na verdade, é inatingível. Né? E essa tensão aparece como uma consciência da morte também.
não é? Tem um poema que eu acho impressionante, em que ele fala do Pascal, que é um filósofo francês, né, que ele diz que o Pascal tinha o seu abismo, que com ele se movia, não é? Que é essa consciência incessante da morte. Não é? E o Baudelaire trata disso muito. Né? E aí, a única maneira, talvez, de sublimar essa consciência é a arte, a procura da beleza, como se fosse um tipo de magia ou de alquimia, né? Em que se pode alcançar um instante de êxtase. Então, tem algo de alquimista. Né? Ele fala num outro poema que ele quer transformar a lama da cidade em ouro. Não é? Ou o que os trapeiros recolhem, os sucateiros, em poema. Não é? Então, quer dizer, aquilo que faz parte da duração do real e que se deteriora é o que ele gostaria que fosse a matéria transfigurada da poesia. Né? Um poema em que aparece lado a lado o spleen e o ideal é um poema que se chama O Inimigo. Eu vou ler as duas estrofes finais. Eu fiz uma tradução literal, prosaica, semântica, e depois eu explico melhor como seria se fosse uma tradução poética. E quem sabe, as flores novas com que sonho encontrarão no solo lavado como um areal o místico alimento que as fará vigorosas? Ó dor, o tempo come a vida, e o obscuro inimigo que nos rói o coração, do sangue que perdemos, cresce e se fortifica. O Ivan Junqueira, ele traduz assim, essa última estrofe, procurando manter os alexandrinos e a rima, né? Ó dor, o tempo faz da vida uma carniça, e o sombrio inimigo que nos rói as rosas, no sangue que perdemos, se enraiza e viça. É dificílimo traduzir, na verdade, porque esse odor, em francês, no meu francês horrível, é douleur. Aí vem, le temps mange la vie, o tempo come a vida, né? Et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur, e o obscuro inimigo que nos rói o coração. Então, aqui já temos um problema, porque douleur, que são as duas primeiras palavras, elas rimam com a última palavra, que é cœur, né? Então, douleur rima com cœur. Como fazer isso em português? Dor com coração não rimam, né? Depois, le temps mange la vie, é mange, que é come, né? Embaixo está escrito que o inimigo ronge, ele rói, né? Então, mange, ronge, você tem aí um eco sonoro. Como é que você traduziria isso, né? Então, vejam, não só ele tem as rimas no final dos versos, como ele tem várias aliterações, assonâncias, ecos dentro dos versos, que é difícil de traduzir. Né? Uma sugestão seria, mas que é horrível também, é mange com ronge, seria moi e rói. Bom, enfim, dá certo do ponto de vista do sentido, mas também não fica muito bonito. Né? Então, é muito difícil de traduzir. Né? Então, aliás, o trabalho do Guilherme de Almeida, nesse sentido, é excepcional. Só que ele só traduziu 21 poemas. Os outros... Bom... Então, aqui, mas voltando ao sentido do poema, né? Você tem dois planos que se configuram. Né? O da vida mortal e corporal que caminha para a morte. Né? Então, ele sente dor porque o inimigo enfim, que está comendo, né? Que está devorando o seu coração e que se fortifica né? Conforme o devora. Né? E tem o plano da imaginação, que poderia talvez crescer, que é esse das flores novas com que ele sonha. Mas difícil de crescer, porque elas estão plantadas num areal. Né? Será, quer dizer, elas são animadas, alimentadas pelo espírito do poeta, mas num mundo estéril. Né? Então, aqui você vê bem essa contradição, né, entre as flores novas com as quais ele sonha, né, e o areal, que é o mundo, e ainda esse inimigo, né, que vem vindo. Né. Então, qual seria, agora é complexo você entender qual seria o ideal de beleza que esse eu lírico procura, o que ele aspira. Né. Nos pequenos poemas em prosa, há vários poemas nos quais a gente talvez poderia sondar isso. Né? Um dos mais conhecidos é o quarto duplo. O nome já diz, ele imagina dois quartos. Um
da fantasia e outro onde está a realidade, né? O da fantasia é um quarto com móveis maravilhosos, que tem uma atmosfera de devaneio, com ligeiros tons de cor-de-rosa e azul, né? Tem um odor perfumado, a sua bela amada está ali deitada e tal. Então, é um ambiente pacífico, harmonioso, em que ele sente assim, uma beatitude, uma harmonia em relação ao mundo. E ele diz a respeito desse quarto: já não existem minutos, já não existem segundos, o tempo desapareceu, é a eternidade que reina, uma eternidade de delícias. Então, a ideia de que o tempo foi abolido, né, nesse quarto. Mas, quando ele está mergulhado nessa fantasia, alguém bate a porta. Ele abre a porta, é um dos personagens favoritos dos diários dele, que é o credor. Bom, dizem que o Baudelaire mudou, sei lá, 14 vezes de quarto, sempre fugindo desses. Eu não sabia francês quando era jovem, e aparecia essa figura que era o créancier. Pensava, o que é esse tal créancier? Deve ser algum crianção, mas não é, é o credor. Né? Que vinha, né? Então tinha um capítulo lá dos conselhos aos jovens literatos que ele escreveu, que era como se livrar dos créanciers. E um dos primeiros conselhos que ele dá aos jovens literatos é: aprenda esgrima, é muito importante se você quer ser poeta. Bom, aí você imagina ele morando naquelas mansardas, né, naqueles quartos com muitas escadas, vinha o créancier, ele estava lá com a espada esperando. Bom, enfim. E aí, justamente, ele está mergulhado nessa fantasia, batem a porta, são os credores, e aí ele se sente imediatamente devolvido à vida cotidiana. Aí ele olha em volta, vê que o quarto dele é muito feio, fedorento, nauseabundo, os móveis são velhos, caídos, mas finalmente ele termina dizendo: sim, o tempo reapareceu, o tempo reina agora soberano, e afinal, garanto-vos que os segundos agora são fortemente e solenemente acentuados. Então, o tempo o submete novamente à sua dominação. Na poesia do Baudelaire, aparecem muitas imagens do infinito, do mar, né, do céu, né, que são imagens que causam um deleite muito grande. Há um nível dessa poesia que é extremamente sublime, que é muito alto, né? E, ao mesmo tempo, há um terror do ilimitado, né? E também é necessário lutar contra a queda no tempo comum, né? Então, num outro poema em prosa, ele diz que a poesia pode auxiliar a suportar o tremendo fardo do tempo, que te despedaça os ombros e te verga para a terra. Num pequeno poema em prosa, ele dá o seguinte conselho: embriaguem-se. É hora de embriagar-se, para não serem os escravos martirizados do tempo. Embriaguem-se, embriaguem-se sem descanso, com vinho, poesia ou virtude, a escolher. Né? Enfim, então, a ideia de que é necessário, de fato, tentar libertar-se do tempo. Um outro poema que eu queria ler uns trechos para vocês, ainda nesse mesmo tema, é um poema que se chama O Relógio, com esse nome. Puxa vida, claro que eu marquei, mas deve ter caído a marcação. Está aqui. Relógio, essa tradução é do Ivan Junqueira, que tem o mérito de ter traduzido tudo, né? Relógio, Deus sinistro, hediondo, indiferente, que nos aponta o dedo em riste e diz: recorda. Um outro trecho. 3.600 vezes por hora, o segundo te murmura: recorda. E logo, sem demora, com voz de inseto, o agora diz: eu sou outrora, e te suguei a vida com meu bulbo imundo. Eu estava vendo em francês esse tal bulbo, eu não sei, não entendi como é que o inseto tem bulbo. Na verdade, é aquela trompa. Em francês é trompa. O que o inseto tem para picar a gente? Tromba, desculpe, não é? Tromba? Bom, enfim. Remember, souviens-toi, est ton mémoire,
eu falo qualquer idioma em minha goela de metal. Recorda, o tempo é sempre um jogador atento, que ganha sem furtar cada jogada. É a lei. O dia vai, a noite vem. Recordar-te-ei. Esgota-se a clepsidra. O abismo está sedento. Bom, aí continua, terrível o poema, mas eu só queria ler esse trecho, né, para que vocês vissem como é um tema forte, uma questão forte, né? Quer dizer, ser acicatado pelo relógio, que é como um tipo de inseto sugador, né? E um desejo de fugir desse tempo e desse espaço prosaicos que levam para a morte, né? Um filósofo chamado Bachelard, ele também estuda a questão do tempo no Baudelaire, e ele diz o seguinte, e na verdade ele considera que a poesia moderna ela tenta destruir a continuidade simples do tempo encadeado e procura estabelecer um tempo vertical que jorra e que é diferente do comum horizontal que corre, né? E assim fazendo rompe com a duração característica da vida social. O Bachelard procura no poema em prosa O Relógio, de Baudelaire, porque além desse relógio que está nas Flores do Mal, ele tem um outro que também se chama O Relógio, que é um poema em prosa, né? Em que ele conta a história de um missionário que vai para a China e que pergunta para um menino que está passando na rua que horas são. E o menino olha as horas nos olhos de um gato, pega um gato e fala as horas, né? E aí ele, Baudelaire, olha para os olhos da gata dele, que tem o belo nome de Feline, muito apropriado, e diz que lá ele vê sempre a mesma hora, uma hora vasta, solene, grande como o espaço, sem repartição de minutos nem de segundos, uma hora imóvel que os relógios não marcam. Sim, vejo a hora, agora é a eternidade. Um outro filósofo, que é o Walter Benjamin, que também estudou muito o Baudelaire, é um grande leitor, né, também observa essa tensão permanente que atravessa a obra do poeta em relação ao tempo. Seja o tempo novo, que é o tempo moderno, que o atrai, mas ao mesmo tempo o deprime, seja o tempo da memória. Uma leitora do Walter Benjamin e do Baudelaire, que é a Jeanne-Marie Gagneban, ela diz o seguinte, a partir dos estudos do Benjamin, né, que dessa recusa do tempo se depreende a transformação da cidade moderna e das pessoas em valor de troca, em espaço para a circulação da mercadoria, e esse sentimento de transitoriedade da cidade moderna. Diz ela, o tempo moderno indica a alienação do trabalho, submetido ao tempo abstrato, inumano e insaciável dos relógios, né? O Baudelaire não gostava de fotografia e nem de jornal, porque ele dizia que eram muito factuais, simplesmente reproduziam um real de uma maneira trivial, né? Entendiam somente a informação, né? Mas a Jeanne-Marie diz que o trabalho da escrita do poema, pelo contrário, se opõe à destruição. Descreve o trabalho do tempo e da morte, mas, ao dizê-lo, luta contra ele. O Baudelaire gostava muito de um caricaturista chamado Constantin Guy, né, que, segundo ele, tinha como principal qualidade o fato de que não pintava segundo a natureza, mas segundo a memória, o que lhe permitia captar a síntese, a totalidade, a essência, em vez de ficar preso ao aleatório. É sempre a mesma luta contra o tempo, que não pode ser detido na realidade concreta, né? Então, a rememoração e a fantasia, no poema e na arte em geral, elas são uma resistência a esse tempo do relógio, né? Então, nessa utopia de bem-aventurança que ele imaginou no quarto duplo, se supera por um instante esse esforço continuado do trabalho, esse vergar-se contínuo e opressivo ao fazer mecânico. Num outro poema em prosa, que eu gosto muito, embora meus alunos sempre achem meio esquisito, que é O Mal Vidraceiro, acontece uma coisa interessante. Tem um vidraceiro que passa pela rua, né?
e ele fica tomado de uma raiva contra o vidraceiro, né, e resolve insultá-lo. Porque, na verdade, o vidraceiro, o vendedor de vidros, ele reproduz a atmosfera da cidade, sem nenhuma alteração, né? Eu vou ler para vocês o que ele diz para o vidraceiro. Claro, isso não aconteceu na vida real, ele não brigou com nenhum vidraceiro na vida real, mas ele imaginou o seguinte. Ele olha os vidros do vidraceiro e diz: que é isto? Então você não tem vidros coloridos, vidros cor-de-rosa, vermelhos, azuis, vidros mágicos, vidros do paraíso? Que falta de vergonha! Atreve-se a passear pelos bairros pobres e nem sequer tem vidros que façam ver a vida com beleza. Não é? Então, o que o vidraceiro representa naquele momento é essa reprodução de um real que é opressivo, que é essa reprodução da vida na cidade, né? Bom, daí ele faz uma outra coisa, que eu poderia não contar, mas vou contar. Ele fica com tanta raiva que quando o vidraceiro passa por baixo da janela dele, ele mora no 6º andar, sei lá, naqueles tais mansardas, né? Ele joga um vaso em cima dos vidros. E o vidraceiro cai no chão, briga com ele e tal, e daí quebra toda a sua pobre fortuna ambulante, o que produziu um ruído estridente de um palácio de cristal rebentado por um raio. E, bêbado com a minha loucura, gritei-lhe furiosamente: a vida com beleza, a vida com beleza. Né? Então, ele é tomado de uma raiva, bom, não é do vidraceiro em si, mas do que ele representaria, não é? Que é esse aderir, esse imitar, né, do tempo e do espaço presentes, e desse submeter a vida à sua repetição infinda. Né? Então, ele se recusa a essa mera cópia e quer ultrapassá-la pela arte. Né? O que o Walter Benjamin diz é que ele sente uma tristeza que só pode provir de um entusiasmo despertado pelo ideal. Ou então que ele sente uma ira daquele que é impotente em relação à sua derrota, né, na vida da cidade. Né? Há um ciclo de poemas que, por sinal, Guilherme de Almeida traduziu todos, por nossa sorte, que são os poemas justamente sobre o spleen, sobre esse tédio melancólico. Né? São apenas 4, eu recomendo muito que vocês leiam. E nele nós podemos compreender bem essa profundidade do desespero em face à realidade do seu tempo, né? E, na verdade, do nosso. Nós ainda vivemos nesse tempo que provém justamente dessa crise do ideal, nesse momento de estagnação. Né? Os leitores mais marxistas ou historicistas, eles se preocupam em perceber, não é, como é que o Baudelaire chegou à juventude justamente num momento em que as grandes esperanças que foram suscitadas, que foram detonadas pelo processo revolucionário que veio um pouco antes dele, na virada do século, tinham se estagnado, né, tinham terminado. Então, o momento da juventude do Baudelaire é um momento de restauração, né, em que acontece, na verdade, um grande momento de revolução, que é 1848, mas depois você tem um refluxo. Né? Então, ele chega à vida adulta, talvez embebido de vários ideais de transformação, mas ele não encontra nenhuma vazão na realidade. Então, no Mal Vidraceiro, por exemplo, ele diz que a única ação que o interessa é que a que se assemelha ao sonho. Só esta o pode apaixonar. Né? Nos poemas do Spleen, ele fala das imagens da minha triste miséria. Não é? Enfim, de um mundo em que há uma bandeira negra plantada no seu cérebro. Não é? E a única maneira de superar isso é tentar assaltar o céu, digamos, né? Ou através de palavras de blasfêmia. Né? Num outro Spleen, ele diz: os sinos saltam de súbito com fúria e lançam aos céus um urro terrível. Né? Então, os sinos normalmente tangem placidamente. Né? Mas para romper essa sequência monótona desse cotidiano tão aprisionador, para chegar aos ouvidos da divindade apenas urrando. Né? Num outro grande poema do Baudelaire, que vale muito a pena ler, que se chama O Cisne, né?
que é talvez um dos mais belos poemas do Baudelaire. Num certo momento, ele descreve um cisne, justamente, que está com as asas empoeiradas no chão, né, saindo de uma gaiola, numa feira de animais, e que olha para o céu vazio, estende o pescoço para o céu está vazio, e ele sente muita sede, né, ele sente falta do lago, da sua terra natal, quem sabe ele espera que chova, né, ele é sedento por isso, né, mas não acontece nada disso. Então, tem um tom de súplica, muitas vezes, os poemas, e muitas vezes de revolta, por vezes algum gesto violento, né? E há então um desejo, e o cisne, a gente vê no poema, que ele desejaria que viesse aquele trovão, né? Que purificasse o mundo, né? Bom, o cisne, ele se refere também a esse período conturbado, histórico, que é posterior à Comuna de Paris de 1848, né, em que houve massacres, houve deportações, houve exilados. Inclusive, ele é dedicado a um poeta que o Baudelaire admirava muito, que era o Victor Hugo, que estava exilado nesse momento. Então, é um poema dedicado aos exilados, não é? E, naquele momento, também, o próprio poeta se sente exilado da sua cidade, porque Paris estava sendo toda reformada, não é? Houve uma grande reforma naquele momento, que foi levada a cabo pelo Napoleão III e por um grande urbanista, sei lá, que era o Barão de Haussmann. Então, no Cisne, quando o poeta anda pela cidade, ele compara a cidade com Troia, que foi uma cidade saqueada, destruída, né? Porque ele só vê ruínas. E aí, bom, então ele vê o cisne, né, que olha para o céu, e vê também uma africana que, no meio da muralha de neblina da cidade, gostaria de enxergar as palmeiras do seu país natal, né? Suas palmeiras queridas, enfim. Então, ele é um poema para os exilados e ele que se sente exilado na sua cidade, né? Em outros poemas também, aliás, ele também se refere a essa sensação de olhar para o céu, esperar alguma coisa do céu e nada encontrar, como é o terrível poema dos cegos, né? Em que os cegos parecem manequins com cabeças assim meio mecânicas, né? E eles giram essas cabeças em direção ao céu, e claro, eles não enxergam nada. O que fazem esses cegos olhando para o céu? Mas aí ele se compara a eles, né? Eu também, né? Me arrasto na cidade e olho para o céu, mas nada posso enxergar, né? Bom, então esse é um tema, esse tema do spleen e do tempo moderno e da procura de uma transfiguração por um tempo fantasiado ou da eternidade. Mas esse tema seria simplificador, se a gente não colocasse daqui a pouco algumas contradições nele, porque a poesia de Baudelaire é cheia de tensões, né? Por quê? Porque a gente poderia imaginar, eu falando desse jeito, que se trata de um poeta romântico, que quer, então, sublimar a realidade, ou que tem algo de extremamente idealista, não é? Embora eu tenha dito agora mesmo que o Baudelaire admirava muito o autorromantismo do Victor Hugo, a quem ele dedicou mais de um poema, ele não é romântico como a gente vai ver daqui a pouquinho. Ele também admirava muito a maestria formal do Gautier, que era um poeta parnasiano, a quem ele dedicou as Flores do Mal, e a quem ele dizia, olha, eu sou seu humilde discípulo. Ele considerava um mestre, o Gautier. Ele também admirava o realismo do Flaubert, não é? Com quem ele se correspondia. Mas a gente, na verdade, não pode dizer nem que... É difícil filiar o Baudelaire a qualquer coisa. Ele não é nem romântico, nem realista, nem parnasiano, na verdade, né? Embora ele fosse contemporâneo, mais ou menos, dessas três escolas, dessas três atitudes frente à literatura, dessas três, digamos, grandes concepções, né? Ele não é romântico, bom, primeiro porque ele recusa o que ele acha que é uma certa negligência, ou um transbordamento formal, o espontaneísmo, né, que ele atribuía aos
românticos. Ele não é realista porque ele acha que é algo de vulgar na descrição minuciosa do acessório e suas aventuras triviais. E ele não é parnasiano porque ele detesta o neoclassicismo afetado, que evita a rua e que prefere imitar modelos acadêmicos, né? São palavras dele. E ele é muito diferente dos românticos porque, por exemplo, ele não é um cultor, embora eu tenha dito que ele tem belos poemas em que ele se refere ao mar e ao céu, na verdade, em muitos momentos ele vai dizer que a natureza é corrupta, né? Dela pode vir o mal. Por exemplo, num texto que se chama O Elogio da Maquiagem, ele justamente faz apologia da mulher que se enfeita, né? Que com o pó de arroz faz desaparecer as imperfeições e que fica mais artificial, e que então parece mais refinada, né? Como também o dandy, que é mais aristocrático ao vestir-se. Enfim, essa disciplina para atingir a elegância, que parece mais civilizada, é algo que ele admira mais do que, digamos, o espontâneo, né? Em outros momentos, ele é bastante irônico, por exemplo, em relação ao Rousseau. Não é uma terrível injustiça, mas, enfim, ele é muito irônico, porque ele acha que os românticos são um pouco ingênuos ao achar que a natureza humana é boa, né? Então, tem um pequeno poema em prosa, que se chama O Bolo, em que ele imagina que ele vai fazer um piquenique numa montanha. Ele não usa essa palavra, piquenique, eu acho que é uma palavra assim, importada, não existia, mas enfim. Ele vai passear nas montanhas, e nisso ele imita um pouco os passeios que o Rousseau fazia à volta de Paris, herborizando os devaneios de um caminhante solitário, né? Aí ele chega lá e começa a descrever a paz que ele está sentindo no alto da montanha, quando ele pega um pão para comer e aparece um mendigo, um menino, e fala, bolo, bolo. Acho que aí é uma referência a Maria Antonieta, né? Mas, enfim, bolo, bolo. Aí ele fala, nossa, ele acha que o meu pão é bolo. Aí dá um pedaço para o menino, e na hora que o menino ia comer, aparece um outro mendigo. Um menino também, os dois começam a brigar, e aí o bolo, o pão e tal, vai virando uma migalha, tal, cai todo no chão, e ninguém come nada. E aí ele termina dizendo, está vendo como os homens podem ser fraternais uns com os outros, não sei o quê? Quer dizer, enfim, é um pouco o oposto da ideia do bom selvagem, apregoada pelo romantismo, né? Não deixa de ser uma paródia, um pouco. E acho que há vários momentos assim meio paródicos no Baudelaire, né? Em relação, então, isso em relação ao romantismo. Bom, e aí a mais terrível paródia que ele fez do romantismo é um poema que acho que muitos de vocês conhecem, que é A Uma Carniça, né? Em que ele começa falando, acho que eu vou ler um trecho, que é melhor eu ler a tradução do Ivan Junqueira do que... só para vocês lembrarem, né? Ele começa de uma maneira que lembraria um poema romântico, mas logo ele nos surpreende e nos choca, o que, aliás, também é característico dele. Lembra-te, meu amor, do objeto que encontramos numa bela manhã radiante, na curva de um atalho entre calhaus e ramos, uma carniça repugnante. Né? Eu achei um pouco engraçado esse poema, porque ele é excessivo, né, no contraste. Né? Depois continua. Né? Bom, enfim, aí ele começa a descrever de uma maneira que eu posso até pular, né, como se diz, né, que é todo, vocês podem imaginar uma cadela com as pernas abertas, os vermes, etc. Bom, enfim, e aí continua. E o céu olhava do alto a esplêndida carcaça, como uma flor a se entreabrir. O fedor era tal que sobre a relva escassa chegaste quase a sucumbir. Então vejam, ele mistura clichês do romantismo, na verdade, com uma certa estética do choque, que é o famoso prazer aristocrático de desagradar. Né? E aí termina também, de uma maneira terrível, que é: pois hás de ser como essa coisa apodrecida, essa medonha corrupção. Olha, isso que é um poema de amor, né? Estrela dos meus olhos, sol de minha vida, tu, meu anjo e minha paixão. Sim, tal serás um dia, ó deusa da beleza, após a bênção derradeira, quando, sob a erva e as florações da natureza, tornares, afinal, a poeira. Então, querida, dize à carne que se arruína, ao verme que te beija o rosto,
que eu preservei a forma e a substância divina do meu amor já decomposto. Né? Então, enfim, o Auerbach, um grande crítico, quando ele se refere às amadas de Baudelaire, ele põe entre parênteses, amadas ou odiadas? Não temos uma palavra para designar o que ele sente, né? Mas, enfim, em todo caso, quer dizer, é um pouco, eu acho grotesco esse poema nos seus contrastes, claro, proposital, isso, é engraçado também. Ele tem um senso de humor engraçado, né? Às vezes, num poema muito sério, que ele está falando, por exemplo, da amada, que se parece com uma serpente que dança e tal, ele está falando como ela é bela, como os olhos dela são como astros, né? Que se aspergem sobre o coração dele. Ele diz que tem a moleza de uma elefanta, né? Então, eu acho que tem um pouco esses adjetivos inesperados e tal, né? Misturados e tal. Mas, enfim, mas por que eu estou falando isso? Porque alguém poderia, então, pensar, bom, então, já que ele é um poeta que ama a fantasia, o sublime e tal, então ele poderia estar próximo do romantismo, né? Então, eu queria mostrar para vocês como ele torce, né, e dobra o romantismo com o que poderia parecer um excessivo realismo, né, no seu aspecto mais grotesco. Ao mesmo tempo, ele recusa o título de realista, não é? Porque ele diz a arte não deve imitar a natureza, mas aperfeiçoá-la. A fantasia deve decompor toda a criação, segundo leis que provêm do mais profundo interior da alma. Não é? Ela deve recolher e articular as partes daí resultantes e criar um mundo novo. Não é? Vocês sabem que ele inventou um termo, que é o termo surnaturalisme, que depois vai ser adaptado pelo Breton e vai se transformar em surrealismo. Não é? E aí ele diz ainda, o poeta é a inteligência mais elevada e a fantasia é a mais científica de todas as faculdades. Né? A gente já tinha dito antes que ele elogia o poder de síntese do caricaturista, não é? Que ele considera capaz de criar arabescos, não é? Quer dizer, linhas quase abstratas, que não copiam o real, não é? Mas que são sínteses, que recriam, na verdade, a atmosfera de um rosto, de uma coisa, de uma pessoa. Ele tem um texto muito bonito que ele fez para o amigo Delacroix, que era um pintor romântico, por sinal, quando ele morre, e ele diz que, nesse texto, ele diz o seguinte, que a natureza, o mundo, é como um grande dicionário, ou uma grande loja, né, de departamentos, um grande magazine, né? E aí o poeta não pode simplesmente pegar os elementos e empilhar como se fossem tijolos, como se ele fosse um pedreiro, né? Ele precisa ser mais parecido com um ímã, que vai atraindo para o seu espírito aquilo que vai formar, então, uma nova composição. Né? A arte, diz ele em outro texto, é uma magia sugestiva, que contém, ao mesmo tempo, o objeto e o sujeito, o mundo exterior ao artista e o próprio artista. Vocês sabem, eu até não tinha falado isso, que ele foi processado e teve alguns poemas censurados, logo que saíram As Flores do Mal. Né? E ele ficou muito chocado quando ele foi acusado de realismo. Justamente isso é que ele não gostou. Né? Porque ele diz, mas eu nunca desejei copiar a realidade, mas eu queria transformá-la de acordo com a tonalidade dos meus estados interiores. Né? Então, então, o poeta é aquele que é capaz... Mas vejam, então, por um lado, ele é capaz de transfigurar o cotidiano, procurar o famoso luxo, calma e volúpia, né? Que é o refrão do Convite à Viagem, mas ele também é capaz de olhar os aspectos mais grotescos desse mesmo real, né, como é o caso da Carniça, mas ele também tem muitos poemas em que ele olha para a cidade, para as velhinhas corcundas e tal, que ele descreve, né, com muita atenção, mas sempre, mesmo quando descreve o real, perscrutando-o com o sol da imaginação. Né? Evocando, penetrando esse mundo. Né? Bom, queria comentar também
ele tem um livro famoso chamado, esqueci de falar no começo, que são Os Paraísos Artificiais, né? Em que ele vai tratar, vai fazer comentários sobre os efeitos do ópio e do haxixe, né? E ele vai dizer, e eu acho que aí isso tem a ver com o que a gente está tratando agora, né? Que esses paraísos sonhados, eles são nefastos, né? Quer dizer, eu estou dizendo isso porque vocês podem pensar, bem, no quarto duplo, ele está pregando, então, um paraíso, um mundo de fantasia. Mas então eu queria fazer um parênteses, né? Ele vai dizer que são atraentes, mas consomem em ilusão toda a energia que poderia ser utilizada em criação e real aperfeiçoamento, né? O vinho e a haxixe levam à vertigem e ao êxtase e recordam a quintessência da beleza, né? Então, quando ele se refere aos efeitos do haxixe, do ópio, ele vai se lembrar dos perfumes, dos tecidos sedosos, dos doces cabelos da amada, de todas das lembranças queridas, mas, embora na aparência correspondam ao desejo de transcendência, eles podem matar lentamente, como um veneno, né? Então, é como se eles se substituíssem ao trabalho do poeta, né? E aí, quando eu estava lendo isso, eu me lembrei de um poema muito estranho e belo, que se chama A Vida Anterior, em que o Baudelaire apresenta um tipo de utopia de uma vida ideal, mas, ao mesmo tempo, mostra que esse local, que parece um local de perfeita... que me faz pensar na perfeita autonomia da arte, porque é uma ilha separada do mundo, é um tempo eterno, é o lugar do sonho, né? Mas é um poema contraditório, né? Então, eu queria ler para vocês... agora eu vou ler na tradução do Guilherme de Almeida, ele traduziu esse. É um soneto, e vocês vão precisar de um pouquinho de atenção, porque, de novo, as traduções sempre usam palavras que às vezes são um pouquinho difíceis, né? A vida anterior. Muito tempo habitei sob pórticos altos, que, ardendo aos sóis do mar em fogos caprichosos, com seus grandes pilares retos majestosos, tinham de noite um ar de grutas de basaltos. As ondas, refletindo céus imaginosos, iam solenemente em místicos assaltos, misturando os acordes ricos dos seus saltos às tintas do sol poente em meus olhos ociosos. Foi aí que vivi nas volúpias mais calmas, circundado de azul, de vagas, de esplendores, de escravos todos nus, impregnados de odores, refrescando-me a fronte ao embalo das palmas, e cujo único intento era o de aprofundar o mal que me fazia aos poucos definhar. Então, acho que para mim esse poema tem muito a ver com essa sensação contraditória dessa ilha perfeita, não é? Mas ao mesmo tempo em que só existe prazer, só existe deleite, mas que serve para consumi-lo, né? Para que ele vá definhando, enlanguecendo cada vez mais, né? Então, o poema começa descrevendo uma paisagem magnífica, né? Em que tudo é brilho, o mar, o céu, a pedra, tudo é imantado pela luz e se reflete. É um poema cheio de sinestesias, em que todas as luzes se correspondem, né? Então, é tudo parecido com aquele quarto de fantasia que ele imaginou, né? A beleza e o conforto são supremos, né? E ele é servido por escravos nus, que ficam lá abanando ele o tempo todo, né? Então, tem uma sensualidade extrema nessa ilha, né? Mas aquilo é a morte lenta, não é? Então, o eu lírico, ele vai... A ferida interna dele vai crescendo quanto mais ele é aparentemente cuidado, não é? Então, eu acho que esse poema ele ajuda a gente a pensar nesse dilema
que ele percebia em si mesmo, né? Esse anseio de viver nesse mundo luminoso, né? Acima e longe dessa cidade, né? Dos gritos agudos dos vendedores, etc. E ele cultiva isso, né, essa arte, esse reino da beleza, mas ele também percebe o tempo todo que é um tipo de armadilha. Né? Lembrando do Drummond de novo, as ilhas perdem os homens. Né? Há um veneno nessa ilha, né, que vai levando a um enfraquecimento progressivo do espírito. Né? E aí, voltando à questão do Ashish, ele diz algo parecido. Temos tempo. Bom, este Senhor visível da natureza visível, falo do homem, quis, portanto, criar o paraíso pelas drogas, pelas bebidas fermentadas, semelhante a um maníaco que substituiria os móveis sólidos e os jardins verdadeiros por cenários pintados sobre tela e emoldurados. Interessante, né? Porque ele estava fazendo uma condenação do simulacro, que é a arte, né? Parece meio platônico, né? Não é o real. Né? Interessante isso num artista, ele se autodividir assim. Né? É nesta depravação do sentido do infinito que jaz, na minha opinião, a razão de todos os sentidos culposos, desde a embriaguez solitária e concentrada do literato, que, obrigado a procurar no ópio o alívio de uma dor física, e tendo, desta forma, descoberto uma fonte de prazeres mórbidos, fez disto, pouco a pouco, sua única higiene, e como que o sol de sua vida espiritual. Bom, aí tem uma coisa do contexto, né? Que de fato o ópio ele era recomendado pelos médicos no século XIX, né? Como uma forma de aliviar as dores e tal, né? Mas então, diz ainda, o ópio e o haxixe, eles despertam no usuário um efeito inspirador. Eles transfiguram as coisas triviais em belezas intensas e misteriosas, como se fosse, diz ele, um paraíso de segunda mão, que, na verdade, atesta o desejo insaciável do homem pela exaltação do sobrenatural, mas que acaba conduzindo ao vício. Né? Então, o ópio, diz ele, é um instrumento do príncipe das trevas, né? E que leva a uma falsa felicidade. E aí ele distingue essa embriaguez da embriaguez do poeta. Que ele diz, nós, poetas, regeneramos nossa alma pelo trabalho sucessivo e pela contemplação, pelo exercício assíduo da vontade e pela nobreza permanente da intenção. Criamos para nós um jardim de beleza verdadeira. Estou falando isso para vocês entenderem também, agora, voltando ao começo, por que para ele é tão importante o trabalho. Né? Alguém poderia confundir isso com um trabalho burguês, um trabalho, mas não tem nada a ver com um trabalho mecânico. É o trabalho de recriar o mundo, né? Pela fantasia. Né? Então, de toda maneira, a gente percebe que há aqui muitas contradições que não são resolvidas. Quer dizer, ele mergulha em várias formas de abismo, né? E vive tensões muito profundas. Né? A começar, falando em tensão, pelo próprio título da sua coletânea de poemas, As Flores do Mal. E depois na epígrafe está escrito, produto dissonante das musas do tempo final. Né? É isso que se lê na dedicatória. Então, o próprio título já antecipa para a gente como é que a obra vai ser uma obra nesse estilo mesclado, nesse estilo tenso, né? Que mistura sublime e grotesco todo o tempo. Esse do mal, do título, ele tem um duplo sentido. Quer dizer, tanto podem ser flores malévolas, venenosas, como também doentias, maladivas, né? Porque o mal também é uma doença. Né? Mas tanto no sentido de maldade, quanto no sentido de doença, elas são diferentes das flores clássicas, das flores tradicionais, que eram sadias, né? Que eram harmônicas, né? Que eram sempre belas. Né? Então vai aparecer essa contradição em todo o tempo.
seja em relação à mulher amada, que em alguns momentos é exaltada a alturas cósmicas, depois comparada à luz divina, e depois é rebaixada e se assemelha aos animais mais repulsivos, né? Lembra a besta, é preguiçosa, é indiferente. Num verso, ela revela o ferro cruel da sua alma, né? Então, é uma flor, mas é uma flor do mal, né? Ao mesmo tempo, um céu líquido esparge estrelas no coração, né? São os olhos dela, que tem ferro e tem estrelas. E essa duplicidade também ocorre em relação a ele mesmo, né? Então, num poema que tem um título muito difícil de pronunciar, eu vou tentar dizer, o Eautontimorômenos, e que a gente pode traduzir por o carrasco de si mesmo, a gente percebe como é que ele mesmo se autocastiga, né? Eu vou ler um trecho, também na tradução do Ivan Junqueira. Não sou acaso um falso acorde nessa divina sinfonia, graças à voraz ironia que me sacode e que me morde? Em minha voz, ela é quem grita, e anda em meu sangue envenenado. Eu sou o espelho amaldiçoado, onde a megera se olha aflita. Eu sou a faca e o talho atroz. Eu sou o rosto e a bofetada. Eu sou a roda e a mão crispada. Eu sou a vítima e o algoz. Quer dizer, da própria voz dele sai a ironia que olha para ele no espelho amaldiçoado, né? Enfim, é como se ele se autoenvenenasse, né? A ira do Baudelaire se volta também contra ele mesmo, também contra as leis impostas pela divindade, pela injustiça humana, não é? Como a gente vê no poema impressionante e blasfemo em que ele desafia Deus, e que se chama Abel e Caim. Eu vou ler alguns trechos, porque é um poema longo. Raça de Abel, frui, come e dorme, Deus te sorri bondosamente. Raça de Caim, no lodo informe, roja-te e morre amargamente. E adiante. Raça de Abel, tuas sementes e teus rebanhos férteis são. Raça de Caim, teus parcos dentes rangem de fome e privação. Raça de Abel, teu ventre aquece junto à lareira patriarcal. Raça de Caim, treme e padece em teu covil, pobre chacal. E por fim termina, raça de Caim, sobe ao espaço, e Deus, enfim, deita por terra. Né? Então, esse é um poema do ciclo que se chama Revolta, e que termina, na verdade, com um outro longo poema que se chama Litanias de Satã, que é uma oração ao contrário, uma oração a Satã. Né? Então, a gente pode, talvez, ler esse poema de duas maneiras. A gente pode ler como um rebelde religioso que desafia as leis divinas, que ele considera injustas, ou como um libelo político. Né? Quer dizer, essa raça que passa fome, que é oprimida, né? Ela se revolta contra aqueles que estão sempre ao lado dos poderosos, que comem bem, que têm rebanhos, etc. Então, acho que poderíamos ler sobre esses dois ângulos. Né? Em outros poemas, ele procura vencer o medo. Né? Eu acho que esses poemas eles têm um pouco de... como se diz? De desafio. Né? Não é? E mesmo o medo da morte, que é essa inimiga transcendental, né? Mesmo quando ele se sente esse exilado. Não é? Eu acabei de ver, isso me chamou muita atenção, que tinha um poema do Baudelaire no programa. Era de propósito? Sim. Ah, então. Nós vamos ter uma noite francesa. Ah, bom, eu pensava que eu não li o programa e eu vi que tinha o Albatroz. Vocês todos têm esse programa? Vocês, então, depois leiam o Albatroz, não é? Porque nele o sujeito lírico ele se compara a um pássaro, né, que é um albatroz, né, que é o pássaro grande,
que, sei lá, imagino que pareça um pouco um pinguim, porque ele compara esse pássaro, ele diz que tem umas... não é pata, né? O que pato tem? Pata, né? É pata? Não tem uma palavra melhor? Esses bichos palmípedes. Bom, enfim, ele tem pé, né? O albatroz, ele anda nos navios, ele acompanha os marinheiros, como se ele fosse um serzinho, assim, ele tem longas asas, e os marinheiros fazem caçoada com ele, enfiam um cachimbo na boca dele, e ele tosse e tal, né? Então, ele descreve essa cena. Ele fez uma viagem uma vez de navio para as Ilhas Maurício, a família tentando se livrar dele, mas ele voltou meio rápido. Mas, enfim, essa viagem o marcou muito, né? E aí... de toda maneira, ele se compara, então, ao albatroz, que é canhestro quando está andando no chão, mas quando sobe aos céus, é o príncipe das alturas, né? O rei do azul. Né? E justamente vocês têm aqui, o poeta é semelhante ao príncipe da altura, que busca a tempestade e ri da flecha no ar. Exilado no chão, em meio à corja impura, as asas de gigante impedem-no de andar. Né? Então tem uma disparidade do lugar do poeta em relação aos outros homens, né? Então ele se sente canhestro, como o albatroz, exilado na terra, ou como o cisne de asas empoeiradas, que olha para o céu. Né? Então eles gostariam de dar testemunho de um outro mundo, mas esse mundo, na verdade, não existe, eles tentam criá-lo no poema. Né? Então, na verdade, eu queria terminar lendo um trecho de um longo poema que se chama A Viagem, em que ele compara a vida, alegoricamente, a um navio e propõe um tipo de embarque para o desconhecido. Né? Na verdade, ele diz que o mundo está escuro, né? Mas nós, homens, portamos uma lanterna interior, né? Como se fosse uma luz meio prometeica, né? Que poderia iluminar uma via. Né? E ele se refere, ele se dirige à morte. Eu fiz o seguinte, eu resolvi traduzir daquele jeito pavoroso, literal, semântico. Depois vocês leem uma tradução melhor. Mas, enfim, eu estava preocupada com o sentido mesmo. Né? O final é assim: ó morte, velho capitão, levantemos a âncora. Este país nos entedia, ó morte. Partamos. Se o céu e o mar são negros como tinta, nossos corações que tu conheces brilham como raios. Verte-nos teu veneno para que nos reconforte. Queremos, tal é o fogo que nos queima o cérebro, mergulhar no fundo do abismo, inferno ou céu, que importa? Ao fundo do desconhecido, para buscar o novo. Então, nesse poema, como em tantos outros, ele estende à nossa frente, né, esse desejo que é sempre adiado ou deferido por um ideal que nós podemos vislumbrar, mesmo que seja num relance, nos olhos de um gato, por trás da muralha da neblina, na cabeleira da mulher amada, né? Nesses objetos que são quase ausentes. Né? O Sartre diz que ele tem paixão pelos perfumes. Aparece muito perfume na poesia do Baudelaire, porque é um indício de presença. Né? Como se fossem flores imaginárias, mulheres imaginárias, né? Mas que, na verdade, só deixam um rastro. Né? E que correspondem a esse infinito da lembrança, que é muito espiritualizado pela perfeição do inatingível, mas que sempre conserva no poema, como se fosse um frasco, um resquício, um rastro dessa felicidade sonhada. Então, esse novo que ele imagina, que singrando o oceano, né, ele vai encontrar, ainda que ele afunde no abismo, é alguma coisa que está além. Né? Mas que ele está sempre tentando capturar, ainda que seja apenas um indício, né, um resquício, pelo poema. Bom, era só isso.
Eu queria agradecer a Viviana pela belíssima palestra e espero reconvidá-la em breve para um novo encontro aqui no Centro Cultural. Essa palestra está sendo gravada e transmitida pela internet e, a partir de agora, todas as palestras do ciclo Poetas de Cabeceira, no Centro Cultural São Paulo, serão transmitidas via internet no nosso site. Depois eu vou postar no Facebook o link para vocês. No próximo dia 19, nós teremos aqui um encontro com Luiz Rufato, né, um dos mais destacados ficcionistas brasileiros atuais. E eu queria dizer que fico bastante contente hoje, não só pela palestra da Viviana, que me agradou muito, mas também pela presença de tantos poetas aqui na plateia. Nós temos o Cláudio Willer, temos o Frederico Barbosa, temos a Andréa Catropa, o Xiu Ixi, né, o Rui Proença, o Fábio Weintraub. E eu fico muito contente porque é nossa intenção. Donizete Galvão, opa, esqueceu Donizete. E tantos outros, o Vitor. E eu fico muito contente, porque a intenção nossa é justamente essa, trazer os poetas para cá, trazer o público, mas trazer os poetas para cá. O Centro Cultural está aberto a todas as tendências, a todas as correntes de pesquisa estética, e eu fico muito feliz com a presença de vocês. Então, acho que é isso. Dia 19 nós teremos o Luiz Rufato, e ainda vamos ter o Donizete Galvão aqui, no Clube de Leitura de Poesia, e ainda um recital de poesia francesa, dentro do Poesia dos Quatro Cantos, que inclusive a Viviana leu aquele poema, né, no nosso programa, que é um encarte do Poesia dos Quatro Cantos, que vai ser uma noite francesa, com poesia e música, incluindo uma soprano, né, e um pianista, que vão interpretar canções do Debussy, do Dupart e outros compositores que musicaram, né, poemas do Baudelaire, do Mallarmé, e de outros autores. Então, por enquanto é isso. Espero vê-los em breve. Obrigado a todos. Muito obrigado pela paciência.